dádiva do Espírito Santo é concedida aos samaritanos. Como é que nós chamamos isso? Nós chamamos isso de o Pentecoste samaritano. Quantos Pentecostes existem no livro de Atos? A rigor, são 3 Pentecostes no livro de Atos. Esses 3 Pentecostes estão baseados em Atos 1:8. O texto de Atos 1:8 diz: vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém e Judeia, Samaria e até os confins da terra. A ação então do Espírito Santo alcançando povos envolveria 3 dimensões: os judeus, os samaritanos e os gentios. Consequentemente, o livro de Atos tem 3 Pentecostes: o Pentecoste judaico, o Pentecoste samaritano e o Pentecoste gentílico, tá bom? Existe um 4º Pentecoste no capítulo 19, que é referente a um grupo em transição. É um grupo de discípulos de João que não tinham ouvido falar ainda do que estava acontecendo naquela fase de mudança para o batismo do batismo de João para o batismo em Cristo. Então, esse 4º grupo também tem o seu Pentecoste, e nós vamos estudar isso no capítulo 19, as razões disso aí. Mas, a rigor, são 3 Pentecostes: o judaico, que já apareceu em Atos 2, é na sequência de Atos 1:8. Primeiro Judeia, primeiro Jerusalém e Judeia. Depois, Atos 8, é o que temos aqui agora. Atos 8, Pentecoste samaritano. E depois, Atos 10. Em Atos 10 é o Pentecoste gentílico, tá bom? Aí, então, com isso, toda a igreja está reunida. Não existe, então, a partir desse momento, não existe mais possibilidade do judeu desprezar o samaritano. Por quê? Nós, crentes judeus, recebemos o Espírito Santo, mas os samaritanos também receberam. Não há distinção entre nós. Não existe mais a possibilidade, ou o fundamento, possibilidade sempre tem, mas o fundamento para que o judeu despreze o gentio, como os judeus faziam. Olha, nós recebemos o Espírito Santo, os gentios não. Negativo. Os gentios também receberam o Espírito Santo. Não há mais distinção. A parede de separação, de acordo com Efésios 2, a parede de separação desabou. Não há mais separação. Não há mais distinção entre judeu e gentio, entre judeu e samaritano. Não existe mais isso. O Espírito Santo foi dado a nós, judeus, foi dado a eles, samaritanos, foi dado a eles, os gentios. A igreja é una, não há superioridade espiritual na igreja. Todos receberam o Espírito Santo. Essa conversinha que tem por aí, numa igreja tem uns que têm o Espírito Santo e outros que não têm, isso aí é uma das piores heresias que é combatida no livro de Atos. Por quê? Porque isso aí gera sentimento de superioridade entre os crentes. Existem crentes de 2 classes: os que foram batizados com o Espírito Santo, esses são os bambambam, né? Os reis da cocada preta, né? E os que não foram batizados pelo Espírito Santo. Esses aí, coitadinhos, não podem ser ordenados ao ministério pastoral. Sabiam disso? É proibido. Não pode. Por quê? Você não foi batizado com o Espírito Santo ainda. É um crente de 2ª categoria. É um crente mais fraco. É um crente que não tem o Espírito Santo. É um crente carnal. Então ele tem que buscar. Como ele tem que buscar? Ele tem que pular, gritar, jejuar, cantar bastante, buscar, orar, vigílias e tudo mais para tentar isso aí. Porque se ele for batizado, então ele vai ser promovido a uma 1ª categoria. Ele vai sair da 2ª classe, do avião evangélico, né? Vai sair daquela classe, né, da Gol, né, tudo apertadinho ali na poltrona, e vai para a 1ª classe. Vai para as poltronas maiores, né, que reclinam ali e tal, né, servido, é outro nível de crente. Essa ideia é blasfema, diabólica e gnóstica. No gnosticismo isso era ensinado. Pessoas de categorias espirituais diferentes. Isso aí é a essência do gnosticismo. O gnosticismo ensinava isso. Existem os ílicos, existem os psíquicos e existem os pneumáticos. Então, os gnósticos diziam: eu sou pneumático, vocês são apenas psíquicos.
E abaixo de vocês ainda tem os ílicos, que são aqueles que são apenas carnais, são apenas incrédulos. No meio evangélico brasileiro existe um gnosticismo presente ali, porque o pentecostal ele pensa assim: existem os incrédulos, esses aí não são nada. Existem os crentes que não têm o Espírito Santo, e existem os crentes que têm o Espírito Santo, que são os do nível mais alto. Isso aí é puro gnosticismo, puro. Isso aí é puro paganismo, isso aí é heresia satânica, diabólica, tem que ser rejeitado. No livro de Atos nós vemos o Espírito Santo atuando para acabar com isso, dizendo: olha, o Espírito Santo veio sobre judeus, samaritanos e gentios, não há distinção nenhuma entre nós e eles, ok?